Bom dia, pessoal, tudo bem? Retomando aqui a nossa rotina de gravações das colunas do Pasto ao Prato, hoje o nosso episódio número 3 será de um artigo publicado em 2021, Venda de terneiros, na fazenda ou na feira. Então, essa época de outono sempre retoma a, a questão, né, o assunto desmame e venda de terneiros, e esse texto trata exatamente disso. A comercialização dos bovinos é tema de interesse de todos os pecuaristas, com certeza. Criamos, recriamos, engordamos animais para realizar a venda. Simples assim. Em março de 2018, redigi o artigo Venda de gado gordo, audiência de um técnico de campo. O texto abordava de forma muito simples e direta as questões discutidas pelos vendedores no dia a dia. Venda a peso vivo ou a rendimento, a prazo ou à vista, problemas ou conflitos nas classificações de carcaças, possíveis bonificações, tamanho dos lotes, acompanhamento de abates, etc. Na época, o conteúdo foi bastante acessado e serviu como arranque para algumas boas discussões nas redes sociais e em grupos que participo. O conteúdo segue bem atual. Dê um Google que acharás com facilidade. Chamava o texto Audiência de um técnico de campo, venda de gado gordo. Pensando com a mesma lógica de venda de gado gordo, me proponho a trazer essa breve revisão sobre o tema venda de terneiros. E chamo terneiros e não bezerros, porque farei novamente o relato de um técnico de campo que acompanha os movimentos do mercado no Rio Grande do Sul. Não me sinto à vontade para ampliar as minhas considerações para outras realidades regionais. Dessa forma, fica mais apropriado chamar o produto de terneiro, pois me refiro ao bovino vendido na desmama no Rio Grande do Sul e provavelmente com muitas similaridades em Santa Catarina. Acima desta linha do mapa, seguramente muda o cenário que tentarei abordar. O assunto do momento no RS são as diversas feiras de terneiros que estão ocorrendo todos os dias nesta metade final de abril e prosseguirão por maio. As transmissões pela internet nos permitem acompanhar o maior número de eventos e assim vamos nos inteirando sobre tipo de produto ofertado, raça, cruzamento, inteiros ou castrados, pesos e etc. E os valores obtidos. As conversas são mais ou menos conhecidas. Tal feira fez 14 de média. Noutra feira, os castrados valeram bem mais que os inteiros. Em tal cidade, só venderam bem os terneiros leves. Em outra, as fêmeas foram mais buscadas e os preços ficaram iguais aos dos machos. Difícil produzir terneiro pesado de qualidade para ter preço menor na hora de venda. Em tal praça, o terneiro pesado foi muito bem vendido. O mercado não quer saber de muito zebu. Olha, teve praça em que o cruza zebu foi o mais buscado. Tal lugar vendeu a mais de R$ 17, mas os terneiros eram os ratinhos, dizia o pessoal. Não tem como comprar terneiro com esse preço. A conta não fecha. Essa última frase se ouve bastante neste ano, mas outras são usuais também. Concordam? Pois é, Veloso. E agora? Melhor vender em casa ou nas feiras de terneiros? A resposta mais lógica é o famoso depende. Mas ninguém gosta de resposta que começa com depende. Vamos então revisar os itens que fazem as duas vendas bem diferentes. É preciso compreender os itens que seguem para aí decidir se é melhor vender na fazenda ou nas feiras de terneiros. Item número 1: tamanho do lote. Usualmente é difícil comercializar lotes pequenos, inferiores a uma carga de caminhão, em venda particular. Nas feiras é possível
oferecer lotes de qualquer tamanho. Ponto para as feiras. Item 2. Pesos mínimos. Usualmente as feiras, especialmente as oficiais, impõem pesos mínimos aos animais, limites de peso. E alguns terneiros do tarde ou inferiores acabam ficando para trás na propriedade. Ponto para a venda particular. Item 3. Programação da data do desmame. O desmame dos animais passa a ser definido pela data da feira, aquela que o criador eleger para participar, e não pelo momento ideal para as matrizes, para o ajuste de carga, para o manejo dos potreiros, etc. Ponto para a venda particular. Esse é um tema que pode parecer menor para alguns, mas as diferenças em eficiência reprodutiva das matrizes desmamadas do cedo e do tarde são muito grandes. Não estamos falando somente da data da venda dos animais e do fluxo financeiro da propriedade, mas dos impactos no sistema de produção como um todo. Item 4. Custos. A venda na fazenda pode ter custo zero ou somente o custo do intermediário, do corretor, usualmente comissão de 2%. Nas feiras de terneiros existem os custos de comissão do leilão, normalmente entre 4 a 5%, e do frete dos animais da propriedade até o local de leilão. Item 5, talvez dos mais importantes, ou dos mais importantes de serem discutidos, é o destare, ou a quebra de peso. Os animais vendidos na fazenda são pesados no momento do desmame, e podemos dizer que com destare zero, ou seja, sem quebra de peso. Já os terneiros vendidos em feiras são pesados na chegada, nos parques dos sindicatos rurais, e a quebra de peso sempre ocorrerá, em maior ou menor magnitude. Pensar em quebras de 5% a 10% não é um exagero, conforme a distância percorrida e o tempo envolvido no manejo, carregamento, descarregamento e pesagem dos animais. Este é um dos motivos maiores, este é o motivo dos maiores valores pagos pelo quilo do terneiro vendido em feira, pois o comprador sabe que pagaria essa diferença, 5 a 10%, se os animais fossem comprados na fazenda. Essa situação não é uma desvantagem da venda em feiras, mas é um fator que afeta grandemente o preço pago pelo quilo do terneiro. Vamos a um exemplo prático. Um terneiro de 200 quilos vendido na fazenda por R$ 13 totaliza R$ 2.600 por cabeça. E ele é o mesmo terneiro vendido com 185 quilos na feira por R$ 14, totalizando os mesmos R$ 2.600. Item 6. Risco e valorização do produto. A venda na fazenda é seguramente mais controlada e segura, pois as condições são estabelecidas e acordadas diretamente entre o vendedor e o comprador. A melhor venda ou valorização acima da média do mercado dependerá muito da qualidade do produto e da habilidade comercial do vendedor. Mas é mais recorrente pensar que as vendas nas fazendas são feitas muito próximas do preço médio que o mercado está praticando, ou sendo divulgado localmente. Já nas feiras, como em todo leilão, os riscos são reais e presentes, pois o preço será definido no exato momento da venda do lote, e as mais variadas situações afetarão a favor de uma parte ou outra. Os valores obtidos podem variar bastante em relação à média do mercado. Se for para cima, que ótimo para o vendedor, mas pode ocorrer da venda se dar por valor bem abaixo da média daquele evento, ou até do lote não ser vendido. O risco assumido é uma decisão do vendedor. Assim como
nos investimentos financeiros, maior possível rentabilidade implica maior risco. Não há dúvidas de que nas feiras o produto é apresentado a um número muito maior de possíveis compradores e que isso é muito positivo, mas o risco está presente. Item 7. Preços e prazos praticados na venda de fazenda e nas feiras de terneiros. É natural compararmos os valores que são divulgados como resultados das feiras de terneiros com o que praticamos na venda dos nossos animais em casa. Mas temos de ficar atentos para alguns itens ou ajustes. Na feira é usual divulgar a média, mas alguns lotes foram vendidos pela média, abaixo ou acima. E o seu produto? Ele é média no mercado, abaixo ou acima? Considere a qualidade, a padronização, a quantidade de animais e a localização de sua propriedade para essa avaliação. Outra situação que ocorre em feiras é de alguns lotes serem mais valorizados também em função do prazo de pagamento dado pelo vendedor. Não são incomuns alguns lotes serem comercializados com 60 ou 90 dias de prazo de pagamento. Então, mesmo a feira tendo uma condição de prazo padrão, que pode ser muitas vezes 30 dias ou à vista, existem situações de exceção de alguns lotes vendidos por prazos diferentes. Uma decisão tomada pelo vendedor no momento do leilão. Neste caso, está se comprando o produto terneiro e a condição de pagamento num combo, prazo e preço. Difícil de trazer essa situação ou cotação para a sua venda de fazenda a peso vivo ou à vista. O que eu quero dizer com isso é que é difícil trazer uma comparação direta do resultado de uma feira com o valor vendido na fazenda. Não é uma comparação que pode ser feita de forma direta. Encerrando o texto, espero não ter confundido mais do que esclarecido, pois o objetivo de meu texto não foi defender ou criticar as feiras como forma de comercialização de nossa produção, mas sim de revisar os fatores que diferenciam a venda particular, dita em casa, ou nas feiras. Para alguns, as feiras devem ser a melhor opção. Para outros, talvez não. E para produtores maiores, que têm maior número de terneiros, até se pode praticar um modelo misto, onde parte da produção é vendida no cedo em casa, os mais pesados, e a parte final da produção pode ser liquidada em feiras. Então, vários modelos são possíveis. Até a venda programada vem ocorrendo, onde parte do valor dos terneiros é pago como entrada, uma antecipação, e o saldo no desmame e pesagem dos animais. O comprador assim garante parte de sua necessidade de animais, e o vendedor faz antecipação de caixa e definição de data para o desmame. O preço pode ser pré-definido ou usado um percentual de sobrepreço sobre o boi. Exemplo, 20, 25, 30% acima do boi. Ou mesmo o preço médio da feira local. Como um avanço mais recente, os leilões virtuais com filmagem dos lotes na fazenda são uma alternativa intermediária entre a venda na fazenda e nas feiras de terneiros tradicionais. O positivo é que cada vez temos mais informações disponíveis para a nossa tomada de decisão, seja para a venda do terneiro de forma particular, via corretor ou nas feiras de terneiros. Com o preço do boi em mãos, podemos projetar o preço do terneiro que iremos tentar vender. Com os resultados das feiras de terneiros, podemos acompanhar se o mercado está firme, tendendo a cair ou a subir com o avanço dos eventos. Eu não gosto de respostas com muito depende, mas neste caso, depende de nós avaliarmos e decidirmos
que modalidade de comercialização melhor nos atende. E porta para a ternurada. Esse texto foi publicado na coluna do Pasto ao Prato, da revista G, em maio de 2021, ou seja, há 2 anos atrás. E complementando o texto, observem que lá em 2021 nós falávamos em preços de terneiros entre 12, 13, 14 reais e até alguns animais muito bem vendidos a 15 ou 16 reais. E agora, no outono 2023, estamos aí presenciando, acompanhando a venda de terneiros na faixa de 9 a 10 reais. E caráter de exceção, alguns animais acima de 10 ou 11 reais. Então, houve uma mudança muito importante de perda de valor, né, do produto terneiro de 2021 para 2023. Em 2021, falávamos em sobrepreço ou ágio na faixa de 20 ou 25% sobre o boi. E em 2023, estamos visualizando ágio zero ou bem menor, né, na faixa de 10 a 15% sobre o preço do boi. Para terminar este episódio ou essa gravação com perspectivas melhores, recente evento da Scott Consultoria, realizado agora em abril, de recriadores e confinadores, foi informada a previsão da Scott de suba de até 40% no preço do terneiro para 2025. Ou seja, é esperado que o terneiro em 2025 tenha um valor 40% acima do praticado hoje em 2023. Então, aqueles que estão pensando no tamanho do seu rebanho de cria para essa temporada primavera-verão 23, lembre que estão preparando a geração que vai nascer em 24 e ser vendida em 25, quando há uma expectativa muito mais positiva. Encerrando essa gravação, agradeço àqueles que nos acompanham nestas colunas do Pasto ao Prato, na edição impressa da revista G, e agora, mais recentemente, nessas gravações em áudio ou vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência em nos acompanhar e especialmente aqueles que nos mandam participações, críticas e sugestões pela sua interatividade. E logo voltaremos com mais uma coluna do Pasto ao Prato. Vamos ver como será a venda dessa terneirada no outono 2023. Um abraço a todos.